professores que têm uma base de bailarinos, que trabalham muito na ponta. Isso trouxe um enriquecimento no entrelaçar de movimentos que remete também ao início lá do tango, que traz uma influência forte. E esse forró que tem uma junção, que passa pela cultura indígena. O toré, ele é dançado assim, e foi por esse toré que foi feito lá o arrastapé. As danças das quadrilhas no Brasil, quando faz esse movimento elegante, vem da influência europeia, mas quando dança agarrado, é influência africana. E tudo isso é muito interessante. Mas quando você vem para a Europa e participa de uma festa de forró, você fica, nós estamos falando nós, o olhar brasileiro da gente, a gente fica sem saber para onde olhar, porque a dança, o movimento, as trocas, a criatividade do que vocês fazem aqui, a gente não sabe se olha para o palco do forrozeiro tocando ou se olha para vocês dançando, porque vocês se tornam parte integrante desse espetáculo. Eu falo do meu olhar, sobre tudo que eu vi na experiência, na pouca experiência que eu pude ter aqui na Europa e desse resgate que vocês conseguiram fazer com a música tradicional. Me impressionou bastante chegar em Londres e ouvir músicas. Eu tenho 58 anos de idade, mas eu tenho que parar, Paulo, e dizer: quem está cantando? Eu não reconheci quem estava cantando Salatiel, porque eram artistas que produziram lá na década de 50 e eles cantaram fluentemente a música que nós, nordestinos, que temos essa cultura histórica, não nos foi acessada, não foi dada para nós da forma devida. Então eu estive refletindo sobre isso. O povo brasileiro é uma mistura de raças, europeia, indígena, africana. Nosso povo é misturado. Nossos antepassados estão aqui. E eu digo que a cultura, ela tem uma forma também independente de ascender. É como uma árvore de folha caduca. Você olha e pensa que aquela árvore não vai dar nenhum fruto mais, porque ela morre para renascer. O forró eu comparo com uma árvore de folha caduca. Parece que ela morreu, mas de repente ela nasce em outro lugar. Porque às vezes eu penso, será que as células, o gene, dialoga, sabe, traz um registro de ancestralidade ao ponto de atrair você para aquele movimento, para aquela dança, para aquele ritmo, para aquele entrelaçar, para aquele diálogo. Então, não se pode falar de forró na Europa sem destacar a força que a dança tem, a importância da dança para o fortalecimento e a continuidade do forró. Foi criado comunidades e o mais interessante é a paixão. Eu lembro de uma dançante lá na Inglaterra, os pés dela estavam calejados e sangrando, inchados, calejados, já de ferida aberta. Eu falei: tu vai descansar? Ela: não, vou dançar ainda a noite toda. Eu fiquei impressionada com a paixão com que abraçam essa causa e abraçam o nosso forró. O Brasil tem uma dívida com quem faz festivais, do meu ponto de vista, pela Europa e outros continentes. Porque o que está sendo feito aqui, eu falo especificamente, é uma revolução. Porque é resgatar o forró raiz, hoje no sentido mercadológico, no sentido de negócio. Ele é tratado nas políticas públicas do Brasil muito mais como um exército, que eles dizem: temos tanto e ele vai ser dividido assim, mas não como um produto atrativo,
mas como um produto complementar. E aqui vocês tratam como produto atrativo, como principal, da qual vocês não violam sob hipótese alguma e não permitem que seja inserido nenhuma outra titularidade de forró sem que esteja dentro do contexto e daquilo que vocês entendem como forró. Então isso é um achado do meu entendimento cultural grandioso, que quando eu destaco que tem que existir sim políticas públicas do governo federal, porque quando houve o apoio estadual, é porque existe no Nordeste, na região do Nordeste, um consórcio, chamado Consórcio Nordeste, que envolve vários estados. E ao envolver esses estados, eles têm uma política de expansão da sua cultura. Com a aprovação da lei, tendo o forró como patrimônio cultural do Brasil, esse festival faz parte dessa expansão, de detectar esses personagens, esses atores que estão atuando em todo o mundo com esse gênero, que é tão importante para nós. No entanto, uma das observações que cabe aqui destacar, e vou falar agora como artista, nas apresentações que eu tive a oportunidade de fazer aqui na Europa, especificamente na Inglaterra, eu percebi uma solidão na questão de produção e muitas ferramentas que ainda não são inseridas no contexto, que no Brasil nós temos um pouco mais de melhoria da estrutura de um som, de uma logística, de um translado. Vocês entendem? Eu tive alguns pequenos problemas que não cabe aqui destacar, porque a grandeza para mim do encontro era tão maior que os problemas tiveram que ser reduzidos, mesmo também sendo significativos, porque a coisa é muito feita na mão e na força, e empreendido por eles mesmos, onde existem passaportes, passaportes que se chamam aqui, né, às vezes ingressos, que a pessoa tem acesso a oficinas, aprendizados, simplesmente, eu vou falar como brasileira agora e como nordestina, incrível o que vocês fazem. Quando eu estava como gestora, um dos projetos que eu iria implantar no espaço lá, chamado Gonzagão, seria um festival internacional de dança de forró, no intuito de trazer gente que circula pelo Brasil e fora do Brasil para conhecer o território de Sergipe, que é uma nascente de forró raiz também, muito forte ainda. Oi, viu? Muito predominante. Eu estou finalizando já. Então, eu vou... Obrigada, minha chefe. E, para finalizar, eu vou concluir a minha fala. Vou concluir minha fala também respeitando o tempo, passar para o nosso professor, mas dizer que essa roda é muito mais para provocar e ouvir vocês e entender esse acesso à música tradicional do Brasil, esse amor pela dança, né, e essa defesa tão especial que vocês têm, se essa ligação também está conectada a laços familiares, laços sociais, pessoas que influenciaram para existir essa paixão, essa dedicação, esse amor e até mesmo esse pertencimento. Muito obrigada por estarem aqui. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Mas eu não posso começar. Vou me apresentar e também fazer... Eu vou pedir licença a vocês a falar sentado. Vou me apresentar rapidamente, até por obrigação, né? Porque eu estou aqui, que eu faço parte do movimento, ajudo a organizar o movimento, mas também eu sou da Universidade Federal da Paraíba, né? Universidade pública, tenho um projeto de extensão, né? E a minha participação nesse evento é trabalho. É um trabalho que eu desenvolvo na universidade. E faz parte de um conjunto de ações, né, que, como o tempo é muito curto, eu vou aproveitá-lo para convidar vocês a participar.
espalhe, certo? Então aqui não vai dar para a gente fazer nossa atividade, porque uma roda de conversa, se eu fosse dar 1 minuto para cada um de vocês, eu contei que tem 23 pessoas, me disseram que eu tenho meia hora, mas a Amorosa já falou 1 minuto, então não cabe nos 30 minutos que nos foi concedido, que eu acho que 1 minuto para cada um seria suficiente também, né? Porque eu acho que vocês têm muito a falar e a gente não vai ter tempo de escutar, infelizmente. Então, contextualizado isso, né? Queria dizer para vocês que a minha perspectiva não é de mercado. Eu não vim falar de produto, certo? Eu quero falar e conversar com vocês de afeto. Essa é a minha ideia de conversar com vocês. Naturalmente que a gente vai conversar do afeto e do que vocês fazem. Eu vou localizar a nossa conversa de afeto. Vai ser nos festivais de dança, nos eventos, né? Enfim, nos encontros, que a gente vai falar como esses afetos acontecem e o que a gente pode fazer para favorecer e para impulsionar a existência desses afetos, certo? Então essa é a ideia. Bom, e aí a gente chegou aqui, eu tenho que contextualizar também o evento. A gente chegou aqui num novo momento, que também não foi criado por mim, assim, não foi um desejo, embora eu tenha esse desejo, compartilhe esse desejo com muita gente, não foi eu quem criou a ideia de transformar as matrizes tradicionais do forró em patrimônio mundial. Mas eu acredito e eu estimulo e torço e luto para que isso venha acontecer. E quero fazer com vocês, né? E por que eu acho que isso é importante? Porque eu acho que isso pode trazer benefício para todos nós. Nós lá do Brasil e vocês cá. Vai trazer benefícios para os brasileiros, onde quer que eles estejam, que transitam por essa forma de expressão, seja ela na perspectiva da dança, da música ou da festa, né? Vai beneficiar todas as pessoas que estão interessadas nisso, vai beneficiar todas aquelas que também adoram e amam escutar, ver, dançar, e mesmo não fazendo parte do festival, né? Também o público em geral que gosta de forró também vai ser beneficiado. A gente acredita muito nisso. E é por acreditar nisso que estamos aqui nessa luta, certo? Então, contextualizando um pouco o que é que me move estar aqui e qual é a proposta. A gente vai ter que falar sobre o patrimônio e o que é que isso significa, que não vai dar tempo, portanto eu só vou anunciar, né? E o meu anúncio é dizer o seguinte, que no sábado, dia 6, eu fiz um convite público, identifiquei os festivais na Europa. Eu acredito que inicialmente os que eu obtive contato foram em torno de 25 e eu fiz convite para esses 25 participarem de uma atividade que a gente fez no videoconferência, porque eu não tinha condições de fazer presencial. Achei importante fazer naquele dia, porque eu estava já naquele dia dando informação desse evento, querendo dar informação desse evento, dizer o que é que a gente estava realizando, o que é que estava aqui, quais os meios de realização, quais os personagens envolvidos nessa realização, porque ele é tão importante. Convidá-los para cá, para a gente fazer exatamente esse momento que a gente está aqui para fazer, que não vai dar tempo, mas enfim. E por isso eu fiz lá no dia 6, mesmo um pouco atropelado, sabendo que ia ter pouca gente. Eu acho que apareceram 4 realizadores, né? Apareceu um rapaz da Noruega, apareceu um dos realizadores lá de Portugal, apareceu o Cacau de Lille, né? E um Raduan lá da Alemanha. Então, assim, foi esse momento, mas lá, tanto lá quanto cá, eu anunciei e continuo anunciando que eu vou fazer outros momentos, né? E esses outros momentos é para a gente conversar sobre a realidade aqui, nos eventos aqui na Europa, e para juntos pensarmos como
e discutirmos como que os festivais já contribuem, né, para o forró e para o patrimônio, e em que medida a gente pode fortalecer esse movimento e se beneficiar dele. E aí, nesse curso, eu vou tentar conversar com vocês algumas ideias que a gente pode chamar de conceitos, né? Tá? Que é do universo que eu faço o meu trabalho da extensão, que é a autogestão, a solidariedade, o preço justo, o bem viver. Então, são esses termos, digamos assim, que eu gostaria de conversar com vocês. Então, anunciado isso, eu peço licença para ter anunciado isso, e agora eu gostaria de facultar a palavra quem desses poucos minutos quiser dizer alguma coisa, né? Ela pediu na boca aí, se gostaria de falar, não importa se passa. Não, sem problema, aqui está facultada a palavra. Bom dia, muito obrigada por me dar a palavra hoje. É uma grande honra estar aqui e poder compartilhar a minha história. O meu português funciona bem no dia a dia, mas para contar a minha história eu preparei algumas frases. Espero que entendam e que escutem mais o coração do que os detalhes da língua. Eu me chamo Imogen Maria Betz. Cresci em uma família cheia de amor, mas com pouca proximidade. Sempre tive todas as possibilidades, estudos, viagem, uma carreira estável como consultora. Vi muito do mundo, mas dentro de mim sempre sentia falta alguma coisa. Há 8 anos descobri o forró. Minha irmã já dançava há muito tempo. E no casamento dela eu organizei show de forró. Lá conheci o Jairo também. E com ele o mundo disse que eu não desconhecia. Desde então a minha vida mudou completamente. Descobri que aquilo que eu buscava estava aqui na música, na dança, no abraço. Aqui na Europa carregamos uma história de divisão. As guerras, a educação dos nossos avós, tudo isso endureceu as pessoas, quase apagou a ternura e a proximidade. Até hoje sentimos isso. Muitos cresceram sem abraço, sem calor humano, sem comunidade verdadeira. É exatamente aí que o forró é uma medicina. Um ritmo simples, um abraço claro, uma música que respira. O forró devolve às pessoas aquilo que elas mais sentem falta: conexão, paz e alegria. 6 anos atrás decidi dedicar minha vida a este projeto. Junto com o Jairo, a Clara, criamos em Stuttgart o Forró House, um lugar onde tudo isso acontece: dança, música, comida e comunidade. Não é só um espaço para aulas, festas, é uma casa onde as pessoas chegam, se encontram e se transformam. Porém, nossa visão vai além. Acreditamos que o forró precisa de casas como igrejas, lugares que estão sempre abertos, lugares que protegem e transmitem a cultura, lugares onde músicos e professoras encontram segurança, lugares onde o palco, o ensino e a cozinha andam juntos. Stuttgart é o nosso primeiro prototipo, mas acreditamos que o mundo precisa de muitos casos desses. Quero ser sincera, investi quase toda a minha herança nesse projeto, mais de €500 mil. Pois, pouco antes de morrer, o meu avô me deu um último presente, 1 quilo de ouro. Ele viu o impacto positivo do nosso trabalho e quis que eu continuasse. É isso que fazemos, nós três, durante 6 anos, nós não fizemos outra coisa além de construir este projeto. Passo a passo, mesmo durante a pandemia e todas as dificuldades. Mas sozinhos não conseguimos, precisamos de parceiros que estejam dispostos a investir em lugares reais para o forró. Porque o forró não é apenas uma dança, o forró é uma resposta ao que falta nesse mundo. Não conseguimos
lugares onde o futuro começa todas as noites. Muito obrigada. Você definiu o afeto que ele falou aqui. Temos muita experiência, já começou aqui com o irmão dele, mas ele já emocionou bastante. Nós só queremos ajudar, passar por estamos aqui para falar nossa experiência. É super interessante ouvir uma pessoa que é uma brasileira tão apaixonada pela nossa arte. Eu sou imigrante, estou na França, escolhi esse país. E é muito interessante como eu volto para casa hoje. Eu acho que toda vez que eu ouço Luiz Gonzaga, que ele fala do fugir do sertão para ir para São Paulo, que faz parte da minha mãe, eu fugi de uma realidade no Brasil para vir para um outro país para recomeçar. Quando eu falei que eu vinha hoje para um festival em Lille, muita gente me falou: por que esse festival está em Paris? Porque ele está na cena do forró. Eu falei: eu não estou indo para Lille, eu estou indo para casa. Eu estou indo me sentir acolhida. E foi muito bonito ver duas pessoas de origens diferentes voltando para casa. Porque de alguma forma você está voltando para uma casa que você não construiu no seu nascimento. E eu estou voltando para casa quando eu estou aqui buscando as minhas origens. Quando eu fui para aula de sanfona hoje, as pessoas estavam falando sobre música. Eu estava falando sobre a minha herança cultural. Eu estava falando do meu pai. Eu estava falando dos meus primeiros passos aos 10 anos dançando forró. Quando eu falo de forró, eu choro, as pessoas falam: nossa, é meio problemática, menina. Ela acha porque eu choro com frequência quando eu falo de forró e as pessoas falam: mas meio deslocada ela. Eu sou deslocada. Porque o forró, para mim, é a minha herança cultural. É como eu olho e falo: posso estar. Nestrinho falou isso ontem. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas da onde você é? Eu sou do sertão. Eu sou da onde se planta cacto. Eu sou da onde a gente vai tomar banho no riacho. Tudo isso eu nasci em São Paulo, eu não nasci no Ceará. Eu não nasci na seca, porque minha mãe fugiu da seca. Mas eu sou a menina que aos 10 anos de idade, a única alfabetizada, eu sou a única alfabetizada na minha família, que lia cartas que vinham do sertão para falar da seca. Então eu queria muito agradecer essa iniciativa de vocês, que fez uma brasileira, agora de fora, voltar para casa. Obrigada. Amanhã eu vou ministrar aula em relação à música e à dança, e aí eu vou falar da ancestralidade africana, indígena, aonde cigana, europeia, dos portugueses rurais, não do aristocrático, né? Que apesar de ter uma contribuição, mas aí a gente entender a diferença de cada gênero e de como se expressar, estou dizendo na forma ancestral. Já temos várias mudanças de acordo com a expressão corporal de cada capital humano que vai passando. Chega no sul, vive outra realidade, vem para cá, vive outra realidade. Isso não significa que é ruim. São contribuições e cada um vai se relacionar de acordo com o seu conhecimento. Mas aí eu vou falar do início da formação disso aí. Quem quiser vir, É um ótimo professor, quiser recomendo. chorar, chore amanhã também. Eu quero falar. Não, as mulheres falam. Obrigada pela sua modéstia. Após a fala dela, importa se passar para... Porque ela sairia às 13 e, por causa dela, eu pedi a redução do tempo para que ela não saísse prejudicada. Então, depois da fala da Deus, eu passar para... O meu é pouquinha coisa. Eu quero só dizer a vocês que eu agradeço demais, como nordestina pura. Você falando e eu sentindo. O que
faltava você, eu tenho de sobra. Eu sou muito feliz e muito rica de ter nascido num país tão lindo como o Brasil, no Nordeste. Como disse a minha querida amorosa, a gente passa uns perrengues danados, mas a gente nem se lembra. E é tão feliz, eu sou tão feliz. E quando eu estou no palco, eu não só canto. Eu levo toda a minha alegria para o povo, a minha energia, uma força que eu nem sei de onde eu tiro, porque eu sou tão pequenininha, só tenho 1,5 m. Mas eu vim uma gigante no palco porque eu quero mostrar ao povo a nossa força. Eu quero trazer todo mundo para a sua casa, abraçar, acolher, com o meu forró, com o meu triângulo, com o meu jeito tão autêntico. Às vezes incomoda, às vezes chama atenção, às vezes ou me ama ou me odeia. Mas eu sou assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, contribuindo com todos vocês, aprendendo com a Amorosa, que para mim é uma maior inspiração. Com Dona Ivana, que me colocou nesse projeto há muitos anos atrás, desde 2018 que a gente está nessa batalha. Eu digo a Dona Ivana, eu às vezes não estou no meio, porque não dá, porque eu estou família, eu quero dar conta de todo mundo, você sabe, mulher ser mulher, tem que cuidar de tudo, mas é isso que eu levo para o palco. Eu não levo só uma cantora, eu não levo só uma voz, uma afinação, um instrumento tocado por mulher, mas eu levo uma força que vem da natureza, mas da natureza do sertão tão sofrido, do chão batido, como eu digo nas canções, vem, o sertão tá chamando a gente, o vento ora frio, ora quente, soprando para nos refrescar. Vem, o sertão espera sorrindo, é um pai que castiga sentindo vontade de nos embalar. Vem, sertanejo sofrido sem sorte, que mesmo na hora da morte, coragem não se vê faltar. Vem que nesse sertão de bravura, não há uma só criatura parada sem nada a fazer. Vem que esse chão é bonito, é forte, é nosso sertão, nosso povo, bendito sertão do meu norte. Obrigada. Antes, pelo Thiago Gomes, que tinha uma que falava de trabalho, gerar trabalho, até eu tirei foto. As ações saiu, foi a primeira, que é gerar empregos diretos e indiretos, atrair turismo e patrocínio, conectar gerações. E
Então, não é porque a gente não nasceu lá, não se formou, não passou a maioria da vida lá. A gente vive também, sente na pele, no corpo, se emociona com as histórias daqui, de lá. O que a gente faz aqui, lógico que é diferente de um festival que vai acontecer lá, mas é para promover também a cultura, para ajudar nesse movimento e de perto ou de longe, sei lá, os estrangeiros que vêm aqui curtir vão querer conhecer mais sobre a cultura, vão querer viajar pelo Brasil. Lógico que os festivais daqui parecem mais como os festivais do sul do país, do Brasil. Mas as pessoas vão viajar, vão pelo sul e também vão viajar pelo Nordeste, vão conhecer a cultura, vão aumentar esse movimento. Então a gente faz muito sentido a gente fazer o que a gente está fazendo hoje faz muito sentido, mesmo sem essa raiz mesmo dentro de nós. A gente está querendo ajudar, está desenvolvendo muito a todo dia, há mais de 10 anos. A gente vive todo dia escutando forró em casa. Vocês vivem o forró. Uma observação que eu queria fazer sobre o Sudeste. Eu tenho outro trabalho e eu faço isso porque eu me faço. Sim. Mas Você já é nossa, já é nossa. Eu tenho uma observação a fazer sobre o Sudeste, né, que eu acho que é importante historicamente tratar. São Paulo foi erguido com a mão no nordestino, tá? Aquela população dali, grande parte dela é do Nordeste, descendentes nordestinos. E é uma população significativa de nordestinos. A canção Setembro passou, outubro e novembro, aquilo é verdade. Né? A imigração foi grande, né, de nordestinos para o Sudeste, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, mas São Paulo de uma maneira muito forte. Então, a força nordestina está lá dentro também, faz parte daquela cultura. Posso? Pois é. Bom, me chamo Lili, eu sou artista do Rio Grande do Norte, moro nos Estados Unidos há 9 anos e levo forró para lá. O nosso movimento, ele já é vitorioso. Isso é só uma questão de mais tempo. O que a gente toca, uma das maiores expressões de Deus. O que acontece aqui, energia, quando a gente se emociona, é essa energia que existe. Todo mundo que toca muda. Então eu quero agradecer, a Deus, pelo movimento que está acontecendo aqui. Porque não tem como não se apaixonar e não amar. Porque, de novo, é uma mágica, é transformativa. E a gente só precisa, a luta vai continuar, mas já somos vitoriosos, porque a gente sente Deus, a gente sente amor. Existe uma energia que quem está no palco, quem não está no palco, toca. Uma vez tocando, é isso. Então, viva o forró, muito obrigado. Na verdade, seria mais até um convite. Eu sou professor de forró, sou brasileiro, não é algo assim, eu trabalho de uma maneira muito voltada para a fé, muito voltado para a identidade. E, de certo modo, para a gente, eu moro aqui na Europa já há 4 anos, é muito legal a gente, por exemplo, quando vai para Itaúnas e vê um monte de gente de vários lugares do mundo, mas ao mesmo tempo eu faço convite para vocês, claro, é um lugar diferente, que tem as dunas, que sempre dá vontade de voltar lá, mas experimentem realizar os sonhos, que muitas vezes é sonhos de muitos brasileiros que moram no Sudeste, de poder ir no Nordeste, de ir num grande São João, que aqui na Europa é um período de festas que eu não sabia tanto assim, não imaginava, mas é um sonho de muitos brasileiros que vivem no Sudeste, de poder conhecer o Nordeste e às vezes não tem condições, e lá vocês podem, porque por exemplo, eu
tenho quase 40 anos de forró, porque, como dizem, São Paulo foi construído por mão de nordestinos. E eu mesmo, por exemplo, Santana, eu nunca tive a oportunidade de ver ele tocar no Sudeste. Porque grandes nomes do forró não é que vão estar em São Paulo, que vão estar no Rio de Janeiro. Muitas vezes a gente, sim, Canto da Ema, Remeleixo, falando de São Paulo, que é de onde eu sou, são os pontos onde a gente consegue acessar mais fácil. Mas Flávio José, vou falar assim, os grandes nomes mais tradicionais, Flávio José, o Santana, o pai do Mestrinho, o Erivaldinho mesmo, que eu tive a felicidade de ver, e porque ele tocou um tempo no trio Dona Zefa, ele voltou e era alguém que eu sempre tive uma admiração muito grande, e depois que ele saiu do Dona Zefa e voltou a tocar no Nordeste, eu não consegui ver mais. Então, assim, faço esse convite de sair um pouco do circuito que é famoso aqui na Europa do Brasil e ir conhecer outras regiões. Eu acho que isso vai dar até mais conhecimento das bandas. A gente quer conhecer mais bandas. Porque teve um show do Alceu Valença aqui esse ano. E assim, muitas vezes a gente fala, e isso até eu faço uma provocação para os professores brasileiros, que tem músicas famosas, que às vezes a gente já cansou, Girassol. Aí quando você vai no show do Alceu Valença, aqui em Paris, e toca, você vê aquele coro de brasileiro e você vê que muitas vezes alguém de fora olha e assim, pô, eu não consigo entender essa energia nessa música, porque muitas vezes, mesmo as músicas batidas, a gente acaba deixando de lado, e isso faz a construção da identidade, faz a construção do forró. Então, resumindo, fica esse convite, tenta, é algo que eu tento fazer aqui. Pô, quando eu viajo com a minha família por aqui, eu já fico caçando onde tem forró. O meu presente da minha esposa, não é nem briga, porque ela sabe que a hora que eu chegar eu vou procurar um forró para ir, para conhecer. Então, vai para o Itaúnas, tenta tirar algum tempo a mais para conhecer outro lugar, conhecer outras pessoas. E isso vai fortalecer até o movimento aqui, porque vai chegar alguém e falar, putz, fui lá conheci tal banda, conheci tal artista. Porque é difícil, a oportunidade que a gente vai ter hoje à noite, eu saí, minha esposa falou, pode ir, tem 2 filhos, ela conhece, e assim, porque o Santana eu nunca tive a oportunidade de ver, morando no Brasil há mais de 30 anos lá. Então, assim, é algo que vocês têm que valorizar. A Elba não é só uma cantora, é uma história viva. Verdade. Entendeu? Às vezes o DVD, o CD do Luiz Gonzaga que eu mais gosto é do Dona Teresa, no Teatro Dona Teresa, porque ali ele conta uma história toda que muitas vezes você não tem acesso. Estava conversando agora de manhã, quanta falta na literatura, mas tem coisa que é viva da nossa comunidade. E o forró é isso, é o eterno voltar para casa. Então, assim, essa questão que eu falo de procurar viver, até para a hora que você chegar no Brasil, ou em outros cantos, você se identificar com o forró. Não é um forró diferente, é o mesmo forró em todo lugar do mundo, com um sotaque diferente. Obrigada. Me permite só uma coisa, eu anunciei, mas esqueci de dar o endereço, tá? Então a próxima reunião que eu vou chamar vai estar no Instagram do nosso projeto de extensão chamado Apoio ao Forró. Então, vocês já têm o endereço aí, se quiserem. Apoio ao Forró. No Instagram vai ser lá, eu vou anunciar essa. Ela pediu a fala, depois passa para a próxima. Então, eu me chamo Delfim, sou um pouco nervosa de falar, tá bem impressionante para mim. Então, eu tive dificuldade de achar meu lugar no mundo e achei um lar no forró, é muito forte isso para mim. E queria agradecer também ao Brasil, porque ele traz uma cura na minha família também, de ter muita humildade. Eu vejo no Brasil muita humildade e reverência, que acho que a gente perdeu aqui também, reverência frente à vida e agradecer a gratidão e tudo.
Então me fala assim, mas é um pouco forte para mim. E tem uma coisa que acho que me falta aqui nos festivais de forró, que eu queria falar, é esse lado da história, que a gente está falando da cultura, que acho que mereceria mais para as pessoas da nossa conhecer isso. Então... Mas é que eu acho que ela não terminou de falar. É sanfoneira, ela é cantora, sanfoneira. Ela faz um trabalho muito bonito aqui, que ela pega a nossa letra de forró, traduz para o francês e canta com a intenção de que as pessoas aqui entendam o que a gente quer dizer com as nossas músicas. Então ela faz um trabalho importantíssimo. Ela que faz muito baixo? Eu achei Uma- fantástico. Madame Forró. Ela vai tocar no forró. Eu vi, tem uns depoimentos aqui que foram muito emocionantes. Porque no Brasil a gente não tem uma realidade que a gente vê aqui na Europa, que é a questão das guerras. Isso mexe muito, desestrutura toda a vida de uma pessoa. E ao mesmo tempo, eu vendo ali produzindo tradição e vendo esse depoimento dele, eu lembro de uma frase, de uma entrevista que o seu Valença deu agora no Carnaval lá em Recife, né? E que para mim foi muito, ele foi muito feliz na colocação precisa, né? Perguntaram o que é que você vai tocar no seu show aqui no Carnaval. Aí você disse, olha, no Carnaval eu vou tocar ciranda, vou tocar frevo, vou tocar caboclinho, vou tocar maracatu. Mas ao seu não vai tocar no Carnaval, shot, chachado, baião. Aí ele disse, agora quando chegar no São João, você vai tocar forró, vai tocar baião, vai tocar shot, vai tocar chachado. E ele finalizou com a frase, eu respeito a festa. Acho que isso é um simbolismo muito grande do que a gente precisa entender como identidade dentro do produzindo tradição. Entendeu? Quase, quando o amigo começou a dizer que ia falar sobre afeto, quase que eu saio. Porque, na verdade, a nossa vida é feita de afetos. Eu estou aqui não porque eu sou gestor público. Eu estou aqui porque eu tive uma história na cultura, na música, desde meus pais. Né? Eu era o bonitinho da casa, o primeiro neto, o primeiro filho, o primeiro sobrinho, o galeguinho, o garoto, bebê jonso, essas coisas todas. E eu era muito ousado. E aí eu chegava na casa da minha avó, da minha bisavó, e ela dizia, você está muito cheio de graça. Né? Olha, antes de você teve seus pais, antes de seus pais, seus avós, e antes de seus avós, seus bisavós. Então eu sou a porreta aqui, eu sou a bacana. Você ainda vai ser. Então isso eu levo para a minha vida profissional. Eu sei quem foi Jacques do Pandeiro. Eu sei quem foi Luiz Gonzaga. Eu sei quem é Amorosa. Eu sei quem é Edgar do Acordeão, quem foi Edgar do Acordeão, Erivaldo de Carira, Jorge o Vaqueiro do Sertão. Isso tudo artistas nossos, Luiz Paulo, Clemilda, Gerson Filho. Eu sei e eu tenho uma obrigação de saber, porque é essa a minha vida, foi eu que escolhi ela. E isso me traz para o mundo. Então essas emoções que eu vejo das pessoas que não viveram isso como eu vivi, é que me justifica eu continuar. Porque eu sei que não é só isso, não só foi a mim que me pegou lá na infância, mas que pega a todo momento. E é por isso que o forró está aqui, para ser reconhecido como patrimônio da humanidade. Arrasou, valeu bonito. Para a gente entender, Continua sendo um menininho, muitas papai, vezes John. vamos se emocionando sem ser da região. Né? Forró é um movimento artístico cultural, assim como o dadaísmo, assim como o futurismo. A gente usa as artes, a literatura, a música, a dança, para manifestar as necessidades de um povo. E isso vem muito antes de Luiz Gonzaga, muito antes de Jacques do Pandeiro. A gente vem da formação dos povos que deram origem àquela região. Então a gente está falando de povos que
processo vai ser usado através da arte para fazer política e dar espaço e oportunidade às pessoas. E uma característica muito forte nós tínhamos várias festas, né? O baião, Zemba, o forró, que vem da sua origem na República do Congo, ela traz uma finalidade que é humanização. E esse princípio da nossa cultura, ela perdura até hoje. Então, por que muita gente de outras regiões, de outros países, se emocionam e encontram a sua família? Porque essa cultura, ela traz um processo de humanização, e a gente vive hoje na sociedade mundial muitas pessoas e muitas só. A gente vive com muitas pessoas, mas se sentem só. E quando chega no ambiente do forró, seja onde for, seja em Lírio, seja na Paraíba, seja em Santa Catarina, né, você vai se sentir acolhido e vai sentir o processo de humanização. E é a grande necessidade hoje do ser humano. A sociedade, ela está doente e a gente precisa de humanização, né? E o forró, ele tem essa ferramenta muito forte. Então, sempre você vai ver as pessoas que se tornam forrozeiras, né? Ela entender isso como uma comunidade, como uma sociedade. Então, o princípio do movimento sempre foi esse. Como é uma roda de conversa, eu vou pedir licença a vocês para fazer um diálogo sobre essa sua fala. Sobre a fala do nosso amigo anterior, né? Neu. Que assim, diz assim, o afeto parece ser uma obviedade, né? Mas eu queria contextualizar porque que eu chamei esse aspecto. Porque quando a gente vai para as rodas, num espaço tão afetivo que são as comunidades forrozeiras, eu vejo com frequência, não foi esse evento, nem o anterior, nem tantos outros, que se discute sobre mercado, né? E quando se discute sobre mercado, a gente está falando de uma sociedade que tem como princípio básico o individualismo, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que botar o dedo na ferida, né? Tá? Toda hora é uma coisa, não, tem que ir para o mercado, tem que se inserir no mercado, e no mercado não tem afetividade, gente, me desculpe, mas não tem, tá? Não tem lugar para afetividade no mercado, a não ser que você transforme a afetividade em produto. Aí, se você transformar a afetividade em produto, você vende. Também vai deixar de ser afetivo. A não ser que seja o ódio, né? Então, assim, eu vou colocar isso, não é para a gente prolongar em um debate, mas para a gente levar como reflexão, né? Eu acho que é uma provocação, porque a gente vai ter outros momentos de encontros, né? Tá? E a gente pode discutir sobre essas questões. Outra coisa que eu acho importante é quando a gente faz esse processo aqui de roda, de discuta, né? Eu particularmente me preocupo muito com a metodologia, né? E aqui eu tenho uma orientação e um ensinamento do Paulo Freire, que Paulo Freire fala exatamente dos círculos de cultura, de conversas com reflexão e com provocação e de amorosidade. A gente tem que ter amorosidade. Então, eu só queria fazer algumas pontuações aqui para a gente continuar a conversa em outro momento, tá? Isso é um convite. Obrigado. Deixa eu só fazer um negócio. Já vou pedir desculpa aí, né? É porque, na verdade, só entrei aqui porque a gente vai fazer a passagem agora. E só para deixar um registro, ontem foi a coisa mais linda que eu podia sentir. Porque assim, eu estava até conversando com a Anne, lá, aí a gente tá dançando, tá? Daqui a pouco, às vezes os cabas não tem caba suficiente para estar dançando, né? Aí você junta mulher com mulher para dançar, não sei o quê. Menino, ontem a gente não parava não. Era distante, tava parado dançar. Não, foi a coisa mais linda que eu já vi fora do Nordeste, assim. Aliás, até eu acho que não sei. Não sei, não, eu tô dizendo assim, porque a afetividade foi muito. Invadiu esse lugar, assim. Foi fantástico. Ei, gente. Muito obrigada. Então, vamos lá para as coletivas.
abraço, please? Mas eu queria dar uma. Mas não é um abraço coletivo? Esse é um abraço. Vai amorosa, você pra cá, você pra cá. Cadê aquela que é de São Paulo, mas é do sertão? Você pra cá e você pra cá. Faz o caracol aí, Que vai abraçar. Viva o forró! Agora o desafio, presta atenção. Dois pro lado, dois pro outro, sem ninguém derrubar ninguém. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá vida, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não come, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.